Olá pessoal, espero aqui as notificações, né? E para a gente encerrar o assunto de verdade, né? Esse assunto que não é nada agradável e já está um pouco passando, né? De todos os limites. Mas eu vou fazer só mais essa live, né? Para a gente concluir. Ainda não almocei até. Não vai, infelizmente não vai ter o programa Papo Reto hoje, né? Ainda por consequência que eu estava com meu pai, agora que eu saí do hospital, né? E gravei uma matéria lá para Amizade FM, na parte da manhã, meu amigo Tabosa Filho, né? Quero até agradecer, grande Tabosa Filho, pela ajuda, pelo suporte, né? Onde a gente falou sobre a saúde do município de Itapajé, mais uma coisa pontual, né? E agora esse vídeo eu vou falar muita coisa sobre o que aconteceu ontem, de verdade, que eu não tinha falado ainda. Eu vou falar agora, até mesmo que eu vi a matéria, vi a fala do diretor, né, o Gabriel Viana, que não tem experiência, né, naquilo que ele está fazendo, né, até respeito muito, né, não tenho problemas com ele, com ninguém, na verdade. E vou falar do que eu presenciei ontem, né, que todo mundo já sabe, na questão da saúde lá do meu pai, e foi desmentido, né, até mesmo é, acabei ficando, né, na história, como teve uma nota lá do hospital, só lembrando que não tenho nada contra, eu vou dizer até da parte da manhã, vou me estender um pouco mais, até mesmo porque eu estou em casa, estou no meu estúdio, e fica melhor de falar, né, até mesmo porque quando a gente está com a verdade, a gente tem que ir até o final, e eu vou comentar um pouco sobre a prefeita do município de Itapajé e sobre o secretário César, que até então eu confiava, né, no trabalho dele, na postura, e vou falar o que ele me falou lá quando fui sabatinado com os outros profissionais, que vou preservar o nome, e esse vídeo eu encerro, né? Nem vou entrar em Ministério Público, até mesmo porque a verdade de Deus ela é única e ela é soberana, e lá no céu ele está vendo, quando a gente está falando a verdade, não instante a gente quer prejudicar nenhum profissional. E o meu pai foi bem tratado, isso eu deixo bem claro sempre, até na hora que eu estava conversando com a prefeita do município de Itapajé, agora de Caetano, que eu fiquei muito entristecido porque ela falou uma coisa lá e mudou completamente o seu discurso. Isso é muito, para ela, né, como prefeito do município, me deixa triste. Então, você que mente por pouca coisa, né? Daniel Antenista, valeu, meu irmão. Mente por pouca coisa, tem dois discursos, isso é muito triste, isso é muito vergonhoso. E até na parte da manhã do domingo, aí dia das mães, eu vi o César, o secretário lá no hospital, ele estava lá, ele acompanhou tudo, aí saiu. Também conversei muito com o doutor Idário, ele estava lá na parte da manhã. Tem também a questão do enfermeiro, que tratou meu pai super bem. Nem um instante ele deixou, né, de dar medicação, de também cuidar dele, ajudou a banhar, né, limpar até. E também no ferimento, que é as escárias, né, e ele me ajudou bastante nisso. E ele ficou deitado, né, e sumiu todo mundo lá do ponto, né, do posto 2. E ele começou a gemer, sentir dor, e todo mundo já sabe dessa parte, né? E eu achei estranho pelo tempo, né? E lá o Gabriel, na atitude, defendendo, porque eu achei muito, assim, você mentir desnecessariamente só para um cargo, para ter aí, para tentar ficar com a verdade, mesmo eu tendo presenciado esses 40 a 50 minutos, sem ninguém lá onde não era para ter ninguém, eu fico muito triste, porque assim, você mentir, né, numa emissora de rádio, porque poderia muito bem só dizer, ó, aconteceu, né, realmente, ó, você tinha razão, mas os profissionais que estavam lá erraram, e eles vão agora permanecer, não vão mais sair, e você ter a cara lisa, né, assim, de chegar numa emissora e tentar contrariar, somente para ter aquela verdade momentânea. Isso não é bom para o município de Itapajé. Nem um instante, como já falei agora, de verdade, não quero mais falar desse assunto, até mesmo porque passou, eu já me desgastei muito. E nem um instante falei mal dos profissionais, né? Não citei nomes dele. Aí, assim, quando aconteceu tudo, eu fui chamado pelo enfermeiro, a gente conversou, e ele disse assim, você sabe que pode prejudicar, porque isso é uma situação que não fica legal e tudo. E eu expliquei para ele, disse que não era nada pessoal, que não tinha, e nem um instante foi para chamar atenção, para aparecer, mas que não poderia ficar um hospital, que é o único local que qualquer tipo de acidentado, qualquer tipo de doença, de enfermidade, é o local que tem para ir. Aí você tem um posto 2, onde é para ter os 2 técnicos, e
o enfermeiro, aí saí todo mundo. Aí a prefeita do município, né, uma segunda vez que fui chamado pelo enfermeiro, eu fui lá para a sala conversar. Né, e eu sempre tranquilo, porque eu estava com a verdade, né, eu tenho consciência disso, estou muito tranquilo quanto isso. Aí a prefeita do município de Tapajé, a doutora Gorete Caetano, o César Bastos, que é o secretário de saúde, o enfermeiro, e foi chamado um dos técnicos, em seguida o outro, né? Então a gente ficou conversando, ela disse que ia punir todos, porque todo o trabalho que ela estava fazendo para o município de Itapajé ia em vão por causa de um vídeo, né? Já tinha recebido muitos esses vídeos, e aí eu expliquei a ela, o prefeito do município de Itapajé, doutor Gorete Caetano, é o seguinte, eu não estou aqui de forma alguma para atrapalhar o seu mandato, então eu só queria que naquele momento que não tinha ninguém lá, né? E lá hoje na defesa, lá na Atitude FM, né? O Gabriel disse que 1 minuto, 2, só que ele disse que estava nas câmeras e tudo, mas se quiser pode mostrar esse trabalho que foi feito. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu fui 4 vezes lá em cima, fui e voltei, eu ouvia o meu pai chorando de dor lá de cima, né? Aí só tinha uma médica, né, atendendo lá na frente, na recepção, lá. Eu não quis chamar ela. Aí eu passei no posto 2, né? Passei no posto 1, e aí uma pessoa disse, não, vá para lá que já dá um jeitinho, nada de chegar ninguém. Aí voltei novamente, falei com a assistente social, né, com a loura que estava lá, não lembro o nome dela. Ela disse, vou já dar um jeitinho, vou já arrumar alguém para ir para lá. E também não chegou ninguém. E aí eu fiz os vídeos todos em etapas. E para encerrar, né, encerrar no caso essa história, até mesmo que eu estou muito tranquilo, eu não sou homem de mentira, eu estou muito tranquilo, e eu só não acho interessante você, a prefeita, a doutora Gorete, que punir todo mundo, né, que tivesse alguma demanda, alguma denúncia, e todos lá admitiram o erro perante a minha pessoa nessa reunião, onde eu fui até constrangido, né, conversar numa sabatina, e fui perguntado várias vezes se era verdade, mas disse que estava sentindo dor na barriga e tudo. Não, doutora Gorete, assim, eu não sou médico, eu não entendo, mas quem é para ficar não era um, não era o outro. Não, aí também eu não sei, né? Essa parte técnica do hospital eu não vou saber, eu sou como acompanhante, mas eu acredito que o certo seria ter pessoas, não deixar só. Vai lá se acontecesse, né, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, e era 40 minutos, é muito tempo, eu acho que a pessoa infelizmente viria até óbito. Então, infelizmente, eu fiquei muito triste da postura da prefeita, que conversou comigo uma coisa e pregou outra totalmente depois, quando ela fechou as portas e foi embora, né? Até eu disse que já estava bom, não queria mais conversar mais sobre, porque o meu objetivo lá não era prejudicar ninguém, era até para não acontecer com outras pessoas, né? E fiquei muito surpreso com a nota do Hospital Municipal em seguida. Até mesmo que eu não falei de nenhum profissional, não disse que meu pai foi maltratado, não disse que faltou remédio. Eu disse que naquele momento não tinha ninguém lá, e o que aconteceu. E aí eles querem passar para a população, né, e desqualificando, né, até mesmo a pessoa, porque eu sou uma pessoa simples, não tenho muito recurso. E eles querem desqualificar, tentando colocar como os profissionais, como se eu tivesse dito que não foi atendido. Até mesmo eu falei com o enfermeiro, cara, gente boa, a gente até conversou, eu falei de um caso, de uma matéria que eu tinha feito. Ele me deu algumas dicas para banhar, para também fazer curativo de escaras, né? Então a gente conversou. Então não é nada pessoal e nada contra os 2 técnicos que estavam lá fazendo esse atendimento. Muito pelo contrário, né? Que eu preservei o nome, não falei quem era, mas ficou. Aí quando foi lá confrontar, lá na hora da reunião com a prefeita, o secretário, um disse que ia lanchar, o outro disse que estava lanchando também. Eles ficaram sem saber o que é que falar para o outro, porque não tinha, as informações estavam, não cruzavam, né? Então eu disse, não, aí já não é comigo, né? Aí é com vocês, é uma coisa interna. E outra coisa, gente, a gente percebe, né, que o Gabriel, ele como diretor, ele não tem experiência, ele foi colocado lá como um cabide de emprego, né? Não quero desqualificar o rapaz, não tenho nada contra ele, mas ele não tem estruturas, porque ele não, assim, pelo que eu vou vendo, ele não é tão capacitado para estar lidando com uma direção de um hospital. E aí, por isso que o Hospital Municipal, eu conversei com vários profissionais hoje, né, expliquei que nem um instante, né, que para quem não assistiu os vídeos, e eu não ia utilizar a imagem do meu pai para à toa, não ia fazer. E me admira, né, quem tem coragem de digitar uma nota, né,
tão pesada, tão forte, tentando colocar a minha pessoa contra os profissionais da saúde, principalmente, que eu sei a luta lá. E outra, aí lá no hospital, né, tá a máquina de lavar, tá no prego, né, o que eu quisesse falar, como eu tô falando agora, tá no prego, os nossos colaboradores lá estão lavando na mão, né, e não tem previsão de arrumar, que atrasa um pouco os lençóis, né, também a questão do raio-x, tem um raio-x lá que foi dado, foi entregue, mas ainda está ainda esperando para ser colocado, não falei disso, e o que mais me chamou a atenção, né, foi, infelizmente, eu praticamente perdi a confiança na prefeita do município de Itapajé, porque ela me falou uma coisa lá, a gente conversando, ela disse que não ia mais acontecer, pediu desculpa, e em seguida, né, quando eu acordei no outro dia, tinha uma nota. Então, nem isso, nem esse compromisso, esse simples compromisso, ela consegue ter aí uma consciência, ter um respeito de ter firmado que não ia acontecer mais. Então, fica parecendo, né, que foi de propósito, graças a Deus que aconteceu, mas por favor, né, gente, sair, você sofrer tudo isso com o seu pai acamado, ele é uma pessoa que tem perda visual, ele está realmente prostrado, ele tem dificuldades, ele fica só deitado, e eu não iria fazer isso de jeito nenhum. O objetivo seria realmente chamar a atenção para nunca ficar sem ninguém num local tão importante que é de um hospital, de uma cidade de 50 mil habitantes. E o que eu percebi ontem é que não tinha direção, não tinha ninguém responsável, estava solto. E imagina só o que não acontece, né, com algumas pessoas que são menos esclarecidas, que não tem um celular com internet, que não vai fazer um vídeo porque se sente intimidado. Mas assim, o que a gente, resumindo, né, a minha intenção de tudo isso é provar para vocês que tem falhas que podem ser consertadas. E o secretário me pedia: Jorge, pode não ser, me ajude, porque eu quero organizar, mas desse jeito, né? Onde o diretor, com receio, faz um vídeo lá, uma defesa, onde ele diz que nada disso tinha acontecido, e não é legal, né? Não é legal. Eu acho que poderia ter esse reconhecimento. Jorge, me desculpe, que era seu pai, eu acredito que a gente não vai mais faça com que aconteça. A doutora Gorete até tirou a responsabilidade dela de dar advertência dos dois profissionais, até mesmo no terceiro, que era o enfermeiro, que ela me disse lá na hora que a gente estava conversando. Porque no todo eu fui até constrangido, porque você passar por uma sabatina com 3 grandes profissionais, né, o secretário e a prefeita do município, e eu levando a minha verdade, né, eu fui até constrangido, mas nem um instante eu recuei, até mesmo porque o objetivo não era prejudicar os colegas profissionais da área de saúde, né, era simplesmente para que não acontecesse e eles terem consciência que um posto de saúde faz medicação toda hora, todo minuto. E aí o diretor, né, diz que 1 ou 2 minutos, ele tem lá nas imagens. Eu acho assim um absurdo muito grande. Eu não confiaria para nada numa pessoa que age dessa forma. Eu não sei se por um emprego, eu acho que ele tem direito de trabalhar, eu acho que ele tem, ele ajudou a gestão, ele pode ficar empregado, mas você mentir descaradamente, desnecessariamente, por uma coisa que eu mesmo, né, já tinha passado, e eu vou encerrar, né, mas é um desabafo de desabafo, né, onde você mostra ser dissimulado, onde você prefere mentir, porque seria muito honesto da parte dele dizer: Jorge, aconteceu mesmo, população, aconteceu, mas não vai mais acontecer, porque a gente errou, não era para sair os 2 ao mesmo tempo, os 3 não era para ter saído, era para ter ficado um técnico, o outro ia lanchar, o enfermeiro depois até poderia conversar com eles de boa lá dentro entre eles, e o objetivo não era esse, né? De verdade não era esse, mas eu fico muito triste. Então, infelizmente, a forma que as pessoas tratam a saúde no município de Itapajá, porque a doutora Gorete é médica, a Karenina é médica, tem um filho médico, e acontece, porque no domingo, infelizmente, estava totalmente desassistido, depois que o secretário saiu, que ele teve lá no domingo, o César. Doutor Idário, conversei com o doutor Idário, conversei com o doutor Idário sobre transferência, ele me explicou algumas transferências, né,
a forma que acontece. A gente até falou do caso justamente do jovem que se acidentou. Nós falamos de algumas pessoas que estavam lá para ser transferido pelo SAMU UTI, que é de UTI para UTI. A gente conversou bastante. Eu até elogiei o doutor Idário, disse que na parte clínica tinha mudado muito, porque ele fica indo. E ele até falou que muitas vezes que ele está lá não faz parte do horário, mas ele faz questão de estar lá. Então, são muitas evidências que a gente tem do que a gente estava falando, né? Que a gente comentou, que a gente conversou, e nem um instante o intuito era esse, né? O intuito era esse. Mas eu acredito, né, que o Hospital Municipal tem que passar por um treinamento, como aconteceu ultimamente aí. Um treinamento é importante, um treinamento periódico, né? Mas eu fiquei muito triste com a prefeita do município, a doutora Gorete, que a gente conversou de igual para igual, e eu toda hora dando moral a ela no sentido de que não estava lá para prejudicar ninguém, e ela lamentando porque um vídeo ia destruir a carreira dela política. A lamentação dela era essa, né? Ela perguntou: seu pai está sendo medicado? Ele está. Ele foi maltratado? Não. Ele foi isso? Ele foi. Eu digo: doutora Gorete, assim, eu não estou falando, né, com a senhora como prefeita de Itapajé, dos profissionais. Não estou falando de atendimento. Eu estou falando que um local como aquele, um setor importante, que é como se fosse o coração do hospital. Ali é que tem os prontuários, ali é que tem as medicações, né? Então, ele não pode ficar desassistido. Agora, se tivesse uma pessoa passando muito mal e além, né, do meu pai estivesse atendendo, eu com certeza, para quem me conhece, ia saber que eu ia com certeza dar um jeitinho e ficar fazendo uma massagem lá no meu pai, porque estava atendendo outras pessoas. Mas não é justo, né, que você passe numa tentativa cruel, numa tentativa desumana, né, de colocar você como mentiroso, né? Aí já não é justo, eu não aceito, eu não tolero esse tipo de coisa. Eu acho que não vale a pena, né, de forma alguma, não vale a pena de forma alguma a gente tratar com a saúde pública faltando com a responsabilidade, né? Um vídeo destruir, precisava não, doutora, a senhora já conseguiu. Pois é. E aí eu expliquei para ela que nem um instante eu queria, não era expor, botar a Jovenilda Mesquita assistindo, o nosso amigo Barreto deu uma travada aqui, né? Então é isso. Só pra gente encerrar, aí eu gravei hoje com o Tabosa, agradeço demais a seriedade da Amizade FM, que perguntou, talvez tenha falado também com o diretor, e essas emissoras, né? Nem um instante eu utilizei também dizendo que que era o meu pai que estava lá passando por tudo isso. Tive o cuidado, pensei várias vezes em utilizar a imagem dele, mas não era por mostrar, porque ele não está numa situação bem, está bem debilitado, mas foi o limite. Então, são várias provas que, graças a Deus, eu tenho, e a minha consciência do que não é esta a situação. Abraço para você. Que eu queria. Apenas era só para mostrar que um setor, principalmente aquele, eu achei até anormal mesmo, logo de cara, sair todo mundo. Eu estranhei, né? Que outras pessoas estavam precisando de atendimento também. Então, para concluir, eu não sou autoridade, eu apenas tenho o meu blog, a minha página, e eu vou continuar o meu trabalho. Estou, infelizmente, um pouco atrasado nos trabalhos, mas nós vamos regularizar. Eu vou passar por tudo isso, tranquilo, né? Mas eu continuo afirmando. No Dia das Mães, no domingo, nas 15 horas, o Hospital Municipal errou, e errou feio, porque um local como aquele não pode ficar desassistido. Fui 4 vezes, né, procurando, em busca de pessoas, e graças a Deus nós não tivemos algo pior. Não porque fosse com meu pai, mas com qualquer outra pessoa. Então o hospital tem que ter aí, seguir os protocolos. Nem um instante eu falei dos profissionais que trabalham muito, por sinal, fazem além do que eles podem, né, porque a estrutura não ajuda. Reconheço o trabalho de todos eles, né? E o que me chateou foi a nota e a postura da prefeita de Itapajé. Eu tinha receio, não tenho nada contra politicamente, é o que eu digo sempre, não tenho nada contra a prefeita do município de Itapajé, mas lá na nossa conversa ela me disse uma coisa, e também o César, fiquei muito triste com o César, né? Eu vejo que o César é um cara dinâmico, ele corre atrás, mas talvez seja mandado da prefeita, né? Não assumiu a responsabilidade de chamar a atenção dos profissionais naquele momento, né? Para que não acontecesse mais, e não era justo uma nota
tão pesada, de forma desumana, de forma leviana, tentar me diminuir. Então eu estou correndo atrás somente do meu direito e de que eu estou falando a verdade, tudo isso aconteceu, eu estou com a minha consciência tranquila e não acho justo de forma alguma. Então era isso, mas de verdade fiquei muito triste. Pensa, uma mentira assim, sem precedentes, desnecessária até, né, de dizer que não aconteceu. Até acredito que era para até salvar, né, aí a questão da punição dos colegas, né, e até bonito por essa parte, até mesmo porque não deve acontecer isso, mas isso pode ter acontecido várias outras vezes no hospital municipal, e alguém pode até ter perdido a vida por isso, né, e tudo que eu queria, a minha vontade é que não acontecesse mais. Somente em um caso de extrema urgência que o posto 2 pode ficar sem ninguém. Lá são 4 leitos com 4 internações, são em torno de 16 pessoas mais acompanhante. Então tem que ter um acompanhamento melhor, né? Um respeito melhor com os pacientes, né? Tem outras coisas que eu não quero entrar no detalhe, porque para não gerar mais polêmica, né? Que acompanhei lá, vi, até guardei aqui fotos, e a postura da prefeita do município de Itapajé, doutora Gorete. Você me falou comigo uma coisa, e quando você saiu, fechou a porta, você fez totalmente diferente. Não era justo, né? Você que comanda a saúde, você que é a patroa do secretário de saúde, o secretário de saúde que faz aí o hospital municipal, né? Aí colocar uma nota totalmente, né, desrespeitosa, depois de eu ter passado todo aquele sofrimento, daqueles 40 a 50 minutos, né, atrás de um atendimento, e eu ainda ter que tolerar, ter que suportar esse desgaste, esse outro desgaste aí, que é um pouco mais doloroso, né, porque o meu pai, eu senti a dor que ele estava ontem na minha alma. E aí vocês colocam uma situação como essa para tentar denegrir, é muito triste. E tudo que você me falou lá, você não honrou, até mesmo porque era promessas para você mesmo, que não acontecesse, que não iria acontecer mais. Você falou em punição com os profissionais, falou que ia enviar outros profissionais para posto de saúde se acontecesse, porque um vídeo colocaria sua carreira política, ela não ia deixar a sua carreira política por causa de vídeo de internet. Você disse isso. A senhora falou isso. E toda hora eu estava lhe respeitando, e como lhe respeitei a todos os profissionais que conversei com eles lá na nossa reunião. A senhora lembra disso, César também lembra disso, e os profissionais. Não vão ter coragem de desmentir por eu estar falando essa verdade. Mas acreditar na sua palavra, me desculpe, eu não acredito mais. Para mim, a pessoa mente para mim somente uma vez. Não precisava. O que a senhora me disse foi que nunca mais ia acontecer, e ponto final, e cada um seguir a sua vida. E eu disse para você todo instante, então eu não quero que os profissionais tenham punições, que o objetivo não é esse. É apenas para ter o cuidado de não deixar o posto de medicamentos, que ali é o coração do Hospital Municipal aqui de Itapajé. Então, me desculpe a franqueza, me desculpe a forma, você é uma autoridade, né, que tem todo o nosso respeito, é mulher, mãe, e a gente tem um maior respeito possível. Mas a partir de hoje, eu já não acredito mais no que você fala, administrativamente. Fiquei muito triste. Achei que você teria uma pessoa de palavra, e até então, o que você disse lá não faz sentido, porque você não fez nenhum pingo. O que você fez, talvez, foi dar as coordenadas para o seu diretor aí ir lá na rádio e me desmentir, e eu ficar por mentiroso. Mas a minha consciência com Deus, a divina, eu estou muito tranquilo. Mas que não aconteça mais isso com outras pessoas. Não me arrependo um minuto de ter feito os vídeos, ter colocado na internet, mesmo usando a fraqueza, a debilidade, a forma debilitada que meu pai estava, que no fundo doeu. Mas que a verdade chegou e estava assim, sem ninguém lá. Então, para encerrar, Jorge Pontes, do blog Papo Reto, sempre vou preservar a verdade, sempre vou estar com um compromisso com vocês de trazer o que acontece no município de Itapajé. Prefeita, estou entristecido pela forma de você agir. Você disse que não ia perder o seu mandato por um vídeo de internet, porque tudo que você estava fazendo poderia ir de água abaixo. Então, me desculpe. Um forte abraço para você que me assistiu até agora, e encerro esse assunto. Eu, particularmente, não vou mais para frente, até mesmo porque não precisa mais. Eu estou muito tranquilo,
E eu tenho certeza que um dia a verdade chega.